Muito bem. Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos. Meu nome é Carlos Henrique dos Anjos, eu sou médico oncologista aqui do Hospital Sírio-Libanês e em nome do GBK, eu queria dar as boas-vindas e a boa noite a todo mundo que está nos acompanhando hoje nesse webinar, nessa reunião multidisciplinar. Hoje eu tenho a alegria de contar com um time maravilhoso de discutidores para essa mesa de discussão. Então, eu vou estar aqui com o Gustavo Marta, com a Luciana Landeiro, Dr. Rufo, Dr. Luciano De Carli, e a Juliana Freitas. Isso compõe um time de especialistas que estão envolvidos no manejo de pacientes com câncer de mama, incluindo oncologistas, radio-oncologistas, radiologistas, mastologistas e patologistas, no intuito da gente, então, focar todos os aspectos do tratamento dos pacientes com câncer de mama. O tema hoje que a gente vai se dedicar a conversar é a respeito do manejo de pacientes com carcinoma triplo negativo e como a gente interpreta resultados patológicos, interpretação de tratamento da radio-oncologia e tratamento perioperatório de oncologia clínica no manejo desses pacientes, né? Então, é como manejar esses pacientes no ano de 2022. Esse é o intuito das próximas 1h30 que a gente vai ter aqui de webinar nesse período. Então, está aqui o nosso tema e está aqui de novo a mesa que compõe a discussão de hoje. Prazer de novo, pessoal. Boa noite a todos os componentes da mesa. Prazer tê-los aqui comigo. O objetivo desse webinar é sempre fazer a discussão pautada, então, num caso clínico. Então, aqui a gente montou 2 casos clínicos que a gente vai tentar debater a fundo, e o intuito é a gente ir navegando por esses casos, mas a gente faz pequenas pausas de 10, 15 minutos para ter um pouquinho de discussão a respeito de temas que a gente pré-selecionou para vocês. Então, vamos começar a navegação dentro do caso. Então, o primeiro caso aqui é uma paciente do sexo feminino, de 56 anos, casada com 3 filhos, natural e residente de São Paulo, que de comorbidade, ela tem apenas uma hipertensão leve, sem nenhuma lesão de órgão-alvo, então sem disfunção cardiovascular, sem disfunção renal, sem alteração visual, absolutamente nada, de medicação em uso apenas losartana e hidroclorotiazida. Do ponto de vista de histórico familiar, essa paciente basicamente tem um diagnóstico, tem uma mãe que teve um diagnóstico com câncer de mama aos 68 anos, que ao que tudo sugeria era uma doença luminal, porque ela fez uso de terapia hormonal adjuvante e nenhum outro histórico de neoplasia conhecido na família, seja neoplasia mamária, ovariana ou assim por diante. Ela procurou o colega da mastologia porque ela notou o surgimento de um nódulo na mama direita. Ela contava ela notou isso em julho de 2021, sendo que ela tinha um ultrassom prévio de setembro de 2020, então menos de um ano, que era laudado com o BIRADS-2 sem nenhum achado. No exame físico dessa consulta, foi notado, então, um nódulo palpável no quadrante supermedial da mama direita, medindo em torno de 2,2 centímetros. Esse nódulo era móvel, não aderido à pele, não tinha nenhuma alteração cutânea, não tinha ulceração, hiperemia cutânea, nada disso. E a axila ipsilateral era livre, não tinha nenhum linfonodo palpável suspeito ao exame da axila. A mama contralateral, bem como a axila, não apresentava nenhuma alteração. Diante desse achado, o colega mastologista teve como primeira estratégia de investigação pedir aí uma mamografia em ultrassom da mama. Lúcio, será que você podia comentar para a gente um pouquinho o resultado desses exames? Certo, boa noite a todos. Carlos, mais uma vez, obrigado pelo convite, uma honra estar participando com você, essa turma tão bacana, tão especial aí, que lida com essa área de mama. Bom, como eu vou falar, não vou falar muito sobre cardiologia, eu vou mais aprender, né, porque é uma discussão bem clínica, oncológica. Eu vou tentar ser o mais didático possível para dissecar o que nós temos de imagem. O que é interessante nesse caso, primeiro, que ela me parece, ela entra na categoria de câncer de intervalo, né, porque ela desenvolve um nódulo palpável menos de um ano antes, depois da última mamografia dela. Ela tem uma mama, apesar de ser uma mama lipossubstituída, a localização do nódulo, que é a parte didática disso, ela é tão posterior que a mamografia poderia eventualmente falhar na detecção dessa lesão antes de clinicamente palpável, por causa da posição. Então, existem 3 motivos pelos quais principais, assim, da pelo qual a mamografia pode falhar na detecção do câncer. Primeiro é quando a lesão é obscurecida pelo parênquima, nas mamas mais densas. Segundo, quando a lesão aparece
mas o radiologista, por alguns motivos, pode não perceber essa lesão, então ela está na mamografia, mas não é perceptível. E o terceiro motivo vai quase ao encontro desse caso, que é quando a lesão é tão periférica na mama que o campo da mamografia não atinge. Por isso que é extremamente importante, quando nós começamos a interpretar a mamografia, a primeira coisa que a gente olha é se o posicionamento está adequado. Isso é extremamente importante, né? Porque a gente pode deixar passar lesões posteriores como essa, que apesar de ser uma mama liposubstituída, a gente vê um nódulo assim, de alta densidade. Então, se ele fosse mais anterior na mama, essa mamografia, provavelmente no ano passado, se ela tivesse feito uma mamografia, porque um dia ela só tinha uma eco, ele poderia ter sido detectado mais precocemente. Então, uma lesão circunscrita, de alta densidade, bem posterior na mama, né? Eu acho que se quiseres passar, Carlos, já para a ecografia mostra um nódulo fortemente hipossônico, né? Com as margens relativamente circunscritas, ele é um pouco irregular, né? Então, é uma lesão assim que facilmente poderia ser confundida, talvez também, e é isso que assusta muito nós radiologistas quando nós interpretamos ou fizemos ecografia naquelas pacientes que têm vários cistos simples e complicados. Um deles pode ser uma lesão dessa natureza, que me parece ser assim, quando apresentada de forma isolada, ela é bastante suspeita, né? Uhum. Então, essas são as características principais. Perfeito. Em termos didáticos, eu suponho aqui, né, que isso que eu ouvi até o Rufo, né, que talvez o próximo passo aqui, né, Rufo, seria para caracterizar essa lesão, seria talvez considerar fazer uma biópsia, uma punção, preferencialmente uma biópsia com core ou com algum material que permitisse você fazer uma análise patológica. Nessas situações, você considera fazer ressonância pré-biópsia, pós-biópsia? Não faz, porque a mama já é completamente lipossubstituída? Qual que é a sua impressão, Rufo? Ok, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês hoje para poder discutir um pouquinho. Vamos começar da premissa do Lúcio. Olhando isso aqui, Cacá, mas dá uma sensação assim, tirando a questão da parede um pouco anfractuosa, mas reforço posterior praticamente com a imagem anecoica. Lúcio, você tem razão. Para passar despercebido, essa lesão é muito fácil, principalmente se tiver outras associadas. Mas digamos que nós não tenhamos deixado passar a lesão, né? E tenhamos observado essas bordas dela que, de fato, difere, nos deixa assim, opa, peraí, de olhos mais atentos, né? E aí, então, Cacá, a ideia seria essa. Essa paciente tem também uma história familiar, e aí levamos em consideração, e isso é para uma biópsia de mama. Mas antes da biópsia de mama, eventualmente evitando, né, que tenha aquela contaminação em termos de ressonância, pedimos a ressonância previamente e depois, logo na sequência, a core. Lembrando uma coisa, né, punção por agulha fina e citologia, a minha tese de doutorado foi nisso. Hoje, basicamente, deixamos a core substituiu, eventualmente a mamotomia substituiu tão bem e melhor assim. A acurácia é a mesma, a grande quantidade é a quantidade de resultados não diagnósticos que a punção por agulha fina nos mostra. Então, com isso, a core e as biópsias por agulha grossa, incluindo core e mamotomia, entraram com muito vigor. Então, esse seria, respondendo a sua pergunta, a ressonância na sequência core. Perfeito. Lúcio, você quer comentar para a gente o resultado da ressonância? Acabou sendo feito realmente uma ressonância e na sequência feita a core bem parecido com, ou absolutamente similar à sugestão aí que o Rufo nos deu. Você quer comentar rapidamente a ressonância para a gente, Lúcio? Sim, na ressonância a imagem superior à direita, ela é um T2, a gente mostra que é uma lesão com hipersinal no T2. É uma lesão assim, mantendo aquelas características, é um nódulo mais ovoide, circunscrito. Nós temos aqui à esquerda, em cima, uma reconstrução, me parece ser em sagital, mostrando a lesão. Embaixo nós vemos à esquerda o nódulo, também com realce mais periférico, e também no MIP, à direita embaixo, né? Exatamente. E na frente dessa lesão tem um foco de realce intenso,
ter menos de meio centímetro de distância, né? Que certamente deve entrar na descrição quando nós estamos perante uma lesão dessa. Em relação a fazer a ressonância biópsia concomitante ou não, acho que é como o Gu falou, quando a lesão é altamente suspeita, normalmente o pessoal, os mastologistas têm solicitado já, e se a ressonância se aplica ao caso, claro, né, porque varia muito de grupo para grupo, se faz ressonância sempre para estadiamento, no bloco regional, ou só em casos mais selecionados. Mas quando a lesão é muito suspeita e o caso é bem selecionado, normalmente o pessoal está pedindo ressonância e biópsia ao mesmo tempo. Só mais um detalhe, vocês mostrem assim como também na ressonância a gente percebe que o nódulo é tão posterior. Imagine essa mama sendo comprimida no mamógrafo, como esse nódulo facilmente poderia escapar se a técnica não teria sido feita de forma adequada. Então, é uma lesão suspeita também na ressonância. Dúvida rápida aqui que me ocorreu. Essa lesão ela é bem medial, né? Como a gente consegue ver na imagem. Então, via de drenagem, acho que a gente tem que lembrar de mamária interna. Ressonância, comparado à mamografia, ultrassonografia, ele dá uma tranquilidade maior, menor para avaliação de mamária interna? Muda alguma coisa? Qual a sua impressão, Lúcio? A cadeia mamária interna, a gente consegue ver muito bem ela na ressonância. Agora, detectar o linfonodo, ele tem um critério de tamanho, né? Qualquer linfonodo com 6 milímetros ou mais detectado numa paciente num cenário de estadiamento local regional, uma lesão suspeita na mama, no rastreamento, a gente chama atenção. Algumas vezes eles são grandes o suficientes para a gente realmente ser bem taxativo, né? Porque normalmente a gente não vê os linfonodos da cadeia mamária interna na ressonância. Normalmente eles não são pacientes sem lesão suspeita, eles não são identificados. São bem pequenos, né? Perfeito. Muito bem. Essa paciente, então, foi para uma core biopsy, guiada aí por ultrassonografia, e a biópsia mostrou um carcinoma ductal invasivo, sem tipo especial, grau histológico 3, sem invasão linfática perineural, uma alta infiltração linfocitária de 40%, receptores hormonais para estrogênio, progesterona e HER2 negativo, incluindo um score 0 de HER2, um KI alto de 80%. Luciana, perdão, né, vamos ser um pouco mais formal. Em termos de estadiamento sistêmico, essa é uma paciente com tumor triplo negativo. Eu já coloquei aí que foi feito um PET scan para ela. Você teria feito também? Não teria feito? É um T2 com 2,2 centímetros, aparentemente axila negativa clinicamente falando, e na ressonância nenhum sinal que chamou muita atenção, seja para linfonodo de axila ou seja para mamária interna. Então, vamos partir do pressuposto que clinicamente é um T2N0, triplo negativo, cai de 80, um tumor de intervalo com uma mamografia, se não foi uma falha da compressão, que surgiu aí nos 8, 9 meses. Como é que você lidaria em termos de estadiamento sistêmico para essa paciente? Cacá, eu acho que para essa paciente, o próprio NCCN traz como uma possibilidade a realização do PET-CT. Habitualmente, para pacientes estadios 2, 1 e 2, eu tendo a fazer tomografia, na verdade, para os pacientes estadios 2, né, tomografia ao invés do PET-CT, mas eu acho que é uma possibilidade para esses pacientes, em especial quando a gente faz uma tomografia e tem algo suspeito, né, ou algo inconclusivo e você precisa, então, de um exame complementar. Eu acho que é uma possibilidade, provavelmente eu não teria pedido logo de cara, através da ressonância, talvez eu discutiria com o radiologista em relação a essa possibilidade de um acometimento de mamária interna, porque, como você bem mencionou, essas pacientes podem ter uma via de drenagem mais errática e, eventualmente, a drenagem não ser para axila e sim para mamária interna. Então, acho que é uma possibilidade para o PET-CT, isso está contemplado no NCCN, mas o próprio NCCN também traz essa questão de pacientes com tumores menores do que T3N1, talvez a sugestão preferencial seja tomografias. Só, Cacá, trazendo aqui, eu acho que tem uma dúvida no chat em relação à indicação da ressonância. Eu acho que a Renata, não sei se você chegou a ver, a Renata perguntou. Acho que podia aproveitar que você está falando de estadiamento sistêmico e responder. Tem uma outra dúvida perguntando de estadiamento em sistema nervoso central. Se você consideraria fazer alguma coisa para sistema nervoso central para essa paciente em especial, sim ou não? Depois a gente volta para a ressonância da estadiamento local. Então, a princípio, se a paciente não tem nenhuma sintomatologia, eu não solicito ressonância de crânio para estadiamento dessas pacientes, mesmo com histologia, com subtipo molecular triplo negativo. Eu não sei qual é a sua prática, Cacá, se você faz ressonância de forma padronizada para depender do subtipo molecular.
Ressonância de crânio eu costumo, obviamente, para qualquer paciente sintomático, acho que essa é a resposta muito simples, né? E para um indivíduo que está assintomático, eu acho que eu faço ocasionalmente para indivíduo de alto volume de doença HER2 ou triplo negativo que tenha um N2, alguma coisa assim. Às vezes, o mesmo indivíduo assintomático eu faço. Para essa paciente especial, eu provavelmente não faria. Mesmo o PET-CT aqui, eu acho que é discutível. Essa paciente já chegou para mim com o PET-CT feito, para ser bem honesto. Não acho que é errado ter feito PET-scan, para ser sincero, um tumor de intervalo, um tumor maior que 2 centímetros, triplo negativo, um KI alto de 80, de novo, que surgiu no intervalo aí de 9 meses, se a gente for acreditar no indivíduo que é na falta de mamografia, então não vejo um grande problema de ter feito aí necessariamente esse PET-scan, mas de novo, se for ver por dados de literatura, talvez o indivíduo com T2N0 não precisasse necessariamente de estadiamento, mas torno a dizer, não acho que tenha sido errado. Em relação à ressonância, eu acho que essa é uma paciente que tem uma alta chance de ir para neoadjuvância, tendo a ressonância, a avaliação de padrão de resposta, a ressonância pré e pós, talvez seja um método melhor do que qualquer outra radiologia, mas de fato, Rufo, você acha que uma mama que não é tão densa assim, obrigatoriamente precisaria de ressonância, ou se não tivesse ressonância, você não ficaria tão estressado com esse caso em especial? Vou ser mais formal, eu não posso chamar de Cacá, vamos chamar de Carlos, então. Carlos, respondendo a sua pergunta, da querida Renata Leite também, que é um amor de colega. Renata, se porventura não tiver a possibilidade, e, por exemplo, aqui no SUS, dentro da Universidade Federal de Goiás e dentro do Hospital Aurélio Jorge, fora de pesquisa clínica, nós não temos essa condição. Então, eu não ficaria nem um pouco estressado, Carlos, para poder dar sequência. Agora, se porventura nós temos condição de ter acesso a esse método, nos daria uma possibilidade ainda maior de associar aos demais, incluindo mamografia e a ultrassonografia, e também já tentar organizar a questão você perguntou de linfonodos da mamária, mas me interessaria mais a questão de linfonodos axilares. E a ressonância também nos daria alguma dica por aí. Então, tendo possibilidade, Renata, faria, mas não obrigatoriamente, e não me sentiria desconfortável caso ela, por algum motivo, não pudesse fazer. Perfeito. Só rapidamente para a gente ganhar tempo, mas eu achei bacana trazer a imagem. Está aí a imagem do PET-scan, um SUV super alto, 32, realmente acho que compatível com um KI de 80 e com esse surgimento no intervalo, talvez, de uma imagem para outra. A gente vê aqui, né, claramente a imagem na tomografia e aqui é na conjugada SPECT mais tomografia, nódulo bem ovalado, com baita de uma captação, não houve captação em axila ou mamária interna para esse paciente. Eu acho que não vou gastar tanto tempo nisso, porque a gente tem bastante coisa para discutir, mas essa é uma paciente com um triplo negativo, então ela tem indicação a priori de fazer um painel germinativo, seja esse indivíduo com qualquer idade hoje, né? A NCCN preconiza a gente fazer painéis germinativos para indivíduos independente do critério de idade, mas mesmo a gente usasse critério antigo, com menos de 60 anos, esse indivíduo, essa paciente já teria indicação. Ela fez aqui uma pesquisa germinativa da Invinta, no qual foi encontrado apenas uma alteração em FH de significado indeterminado. A gente sabe hoje que essas alterações de significado indeterminados devem ser seguidas, na maior parte das vezes não são patogênicas, sobretudo num gene que não parece estar relacionado a câncer de mama, mas eu quis trazer o resultado do teste para lembrar da importância de fazer esse teste para qualquer indivíduo com tumores triplo negativos. Eu acho que isso é importante. Juliana, aqui a gente traz o time da Pato. Você pode comentar para a gente um pouquinho o resultado dessa biópsia? Boa noite a todos. Obrigada, Cacá, pelo convite. E a Luciana também. É a primeira vez que eu participo, né, da reunião do GPCAM e é um prazer estar aqui. Então, a gente vê nessa foto do HE uma neoplasia sólida, né, com núcleos grandes, e que tem um alto grau histológico, né, um grau 3, e com um infiltrado inflamatório, né, de células mononucleares estromais de 40%. Pode passar, Cacá. É um tumor triplo negativo, né, aqui na esquerda, receptor de estrógeno, progesterona e HER2 negativos, e um alto índice proliferativo, né, o KI67 foi de 80%. Pode passar. Então, o Carlos pediu para eu falar um pouco, né, sobre esse tema, os TILs, né, em câncer de mama. Esse é aquele tipo de
é aquela sigla em inglês que a gente não consegue achar uma sigla boa em português, né? Então, são os linfócitos infiltrantes tumorais, né, que eu vou chamar de TILs daqui para frente. Pode passar. Pode passar. Então, dando uma lembrada, né, os carcinomas de mama triplo negativos correspondem a 15% a 20% dos casos de câncer de mama. Tem uma ocorrência mais frequente em mulheres jovens, negras, de origem hispânica e em pacientes com mutação do BRCA1. Então, falando dos subtipos intrínsecos de câncer de mama, né, que são aqueles que são determinados pela imunohistoquímica, luminal A, B, HER2 enriquecidos e os triplos negativos, esse tumor ele é definido pela imunohistoquímica. No entanto, quando se faz a caracterização molecular dessas neoplasias, né, levando em consideração a proteômica, expressão gênica, o que a gente sabe é que esses tumores são doenças muito heterogêneas, né, são neoplasias muito heterogêneas. Então, nos últimos anos, a gente tem tido uma grande quantidade de estudos tentando fazer uma caracterização melhor e aplicável na prática dos triplo negativos e buscando vias e alvos terapêuticos, né? A gente ainda não tem nenhuma classificação que a gente pode usar na prática. Eu trouxe aqui uma proposta mais atual da divisão, né, desses tumores triplo negativos, né? Então, a gente teria um subtipo luminal relacionado ao receptor de andrógeno, um subtipo relacionado à mutação na via do PI3K, um grupo relacionado à deficiência do reparo do DNA e o grupo que a gente vai falar um pouco aqui agora é o grupo imunoenriquecido, né? Pode passar? Então, para esses tumores, né, os triplo negativos que têm muitas células imunes, a gente tem tanto os TILs como marcadores prognósticos, e a gente tem um alvo terapêutico, que é o PDL1, vou falar um pouquinho mais para frente. Então, falando sobre o sistema imune e câncer, se fala sobre essa relação há muito tempo, né? Em 1863, Virchow postulou, né, que o câncer é o produto de uma inflamação não resolvida. De fato, processos inflamatórios, né, doenças inflamatórias estão relacionadas com um fator de risco aumentado para câncer em até 1/4 dos casos. Muitos são conhecidos, né, doenças autoimunes, como a doença inflamatória intestinal e o risco para câncer de cólon, colangite esclerosante, colangiocarcinoma, doenças infecciosas que causam também uma base inflamatória, como o H. pylori, o HPV, a hepatite crônica e o risco para câncer gástrico, de colo de útero e carcinoma hepatocelular. E, além disso, obesidade e uso de tabaco, né, que são duas situações que levam ao estado inflamatório sistêmico, também são fatores de risco conhecidos para câncer de mama, cólon, pulmão e cabeça e pescoço. Mas, por outro lado, pessoas com imunodeficiência desenvolvem mais câncer que imunocompetentes, né, como os pacientes com HIV, por exemplo. E o uso prolongado de anti-inflamatórios, não esteroides, é um fator protetor em alguns tipos de câncer. Então, sempre tem esse questionamento sobre a relação do sistema imune como um promotor, protetor ou sem interferência no desenvolvimento de neoplasias. Então, eu trouxe rapidamente essa imagem para falar um pouco sobre a visão antiga, né, que se tinha sobre o conceito de imunovigilância, né, que o sistema imune estaria ali para destruir as células neoplásicas. Hoje a gente fala dessa relação com a teoria da imunoedição, e nessa teoria, nessa visão, o sistema imune e as células neoplásicas, elas conversam, né, um processo dinâmico, em que há uma interação e modulação de um e de outro, no que se chama ali o microambiente tumoral, né? Então, aqui na imagem do lado esquerdo, o que se pensa é que se o microambiente tumoral é composto por células TH1, células efetoras do sistema imune, isso predispõe a uma imunossupressão, uma supressão tumoral, e quando há desvio dessa resposta imune ali para um microambiente mais rico em células TH2, isso favoreceria a progressão tumoral, né, de uma forma bem simplista falando disso. Pode passar? Então, trouxe aqui alguns slides, né, para a gente falar dessas fases da imunoedição. Então, a eliminação é a fase inicial, onde você tem mais antígenos e uma resposta imune efetora. Pode passar? A fase de equilíbrio seria uma fase de dormência, né, em que existem alterações genéticas e epigenéticas, e há uma resistência, as neoplasias desenvolveriam uma resistência à detecção imune. Pode passar. E a terceira fase, que é a fase que a gente mais conhece, que é a fase de escape, né, é quando esse microambiente torna-se
favorável à infiltração e à metástase, né, a correlação a mediadores dos tumores, das células inflamatórias e com vasos, por exemplo. Então, isso está relacionado à resistência, à sobrevida aumentada da neoplasia e a um ambiente imunossupressivo. Pode passar. Trouxe essa imagem de propósito, né, para mostrar que o microambiente tumoral, na verdade, é constituído por uma grande quantidade de células e uma produção de uma grande quantidade de mediadores que atuam, né, em diversas células, né? Então, uma vez que a gente teve mais possibilidade de estudar a interação, né, desses mediadores dessas células, a gente tem tido nos últimos anos maior informação sobre esse microambiente. Pode passar. Como é que fica isso no câncer de mama? A primeira vez que se publicou sobre o papel de linfócitos infiltrantes em câncer de mama foi em 1992. Esse é um trabalho que mostrou que a sobrevida de pacientes com câncer de mama ricos em linfócitos, aqui a curva A, à esquerda, era maior do que no grupo, do que em pacientes com tumores que não eram imunoenriquecidos, né, não eram ricos em linfócitos, e isso ainda foi mais evidente nos pacientes com linfonodos positivos, né. Esse caso tem, esse trabalho, ele incluiu principalmente pacientes com tumores de alto grau, e eles avaliaram justamente o que a gente tem hoje como guideline para a avaliação dos TILs, né, que são as células mononucleares estromais. Esses tumores de alto grau, provavelmente, eram mais tumores HER2 positivos ou triplo negativos, né. Pode passar. Existem vários trabalhos de fase 2, né, sobre o papel dos TILs como fator prognóstico, alguns conflitantes, né, mas eu acho que a gente tem dados bem interessantes já de estudos de fase 3 que foram revisitados quanto ao ao papel prognóstico do TILs. Então, esse estudo, BIG 02, mostrou, né, uma diferença em tempo livre de doença em todo o grupo, né, nas pacientes que tinham os tumores com mais TILs, e isso ficou mais evidente ali no grupo dos triplo negativos, na figura D, né, mostrando um tempo livre de doença maior em pacientes com tumores ricos em TILs, pode passar. E também sobrevida geral, né, mais evidente ali no grupo triplo negativo também, na figura H. Isso, Carlos, pode passar. Eles também estratificaram para pacientes com HER2 positivos, né? Isso aqui tudo no cenário da adjuvância, tá, gente? Mostrando também maior tempo livre de doença na figura A e na figura B, e maior sobrevida geral no grupo de pacientes com tumores ricos em linfócitos, né? Comparando aí esquemas quimioterápicos diferentes. Pode passar. Esse é um trabalho também interessante, esse trabalho, o ECOG 2197 e o 1199, né, também foram incluídos um grande número de pacientes, e eu achei bem interessante os resultados desse trabalho, porque eles mostraram também que quanto mais TILs, eles mostraram uma diferença na curva de sobrevida de tempo livre de doença. Pode passar. O FINHER também foi revisitado quanto aos TILs, né, mostrando que no grupo de tumores ricos em linfócitos, as curvas, né, de sobrevida geral, elas se afastam mais quando tratadas contra as pacientes tratadas com trastuzumab. Pode passar. E um outro dado interessante também desse trabalho é que eles quantificaram os linfócitos estromais e mostraram, né, um aumento de TILs quando do tumor luminal para o HER2 e para o triplo negativo, né, mostrando realmente que o triplo negativo e o HER2 são doenças que geralmente estão mais associadas a linfócitos estromais. Pode passar. Esse foi um trabalho apresentado na ESMO, ainda não está publicado, em que eles revisitaram um grupo de pacientes, né, com diagnóstico entre 1989 e 2000, pacientes com doença triplo negativa, estadio bem inicial, sem metástase linfonodal e que não receberam quimioterapia. E nesse trabalho, eles mostraram que só o TILs já mostrou uma diferença de sobrevida, né? O TILs como fator prognóstico, né? Com 3 curvas ali bem diferentes em relação à quantificação dos TILs, né? O grupo com mais TILs teve uma sobrevida melhor. Pode passar. Isso também foi evidente em relação a tempo livre de doença, né? De metástase à distância, no mesmo grupo. Pode passar. Agora, no cenário da neoadjuvância, né, isso é um trabalho bem interessante, foram 580 amostras,
E nesse trabalho, os autores fizeram a quantificação de TILs conforme os guidelines atuais, no HE, e mostraram em todos os grupos uma resposta patológica completa melhor, né, a resposta patológica melhor nos tumores de pacientes ricos em linfócitos estromais. Isso também foi melhor evidenciado no grupo triplo negativo e HER2, pode passar. E nesse trabalho também eles usaram um painelzinho genético com genes relacionados a baixa imunogenicidade, alta imunogenicidade ou imunogenicidade intermediária, que está ali A, B e C. Eles tiveram um resultado bem interessante, correlacionando, né, resposta patológica com os painéis genéticos e com o TILS. Né? Então, um trabalho bem redondinho para mostrar esse dado. Pode passar? Em relação à expressão do PDL1, né, lembrar que a gente sempre escolhe a lâmina para o PDL1, né, para fazer a imunistoquímica para o PDL1, a gente sempre busca a lâmina que tem mais célula inflamatória, né, que a gente tem mais TILs. Existem alguns trabalhos de imunistoquímica que não são muito bons. Eu trouxe um dado de um trabalho que avaliou RNA mensageiro de PDL1 em cerca de 5.000 amostras de câncer, e a expressão do PDL1 se associou à expressão de genes imunes relacionados a um melhor prognóstico e à expressão de genes de vias do interferon, alfa e gama, que é aquela via mais relacionada a uma resposta TH1. Né? Isso seria um paradoxo quando a gente vê o resultado, uma vez que o PDL1 levaria uma energia imune. No entanto, a interpretação é que os tumores que têm PDL1, o PDL1 é um marcador de engajamento de células TCD8 positivas, né? Células efetoras. Pode passar. Essas são as curvas desse trabalho, né? Mostrando ali uma diferença de tempo livre de doença com uma melhor curva para os pacientes com PDL1, e quando foi feita a estratificação para tumores de padrão basal, né, muitos triplo negativos estão aí nesse grupo, também em relação à sobrevida geral, ali na figura B de baixo. Isso, pode passar. Trouxe também esse dado da ESMO, que correlacionou a expressão de TILs com PDL1, né, e apontando aí para uma possibilidade de selecionar pacientes para imunoterapia apenas com a quantificação de TILs, não necessariamente necessitando de fazer imunistoquímica para o PDL1, né? A gente tem alguns estudos sendo desenvolvidos nesse sentido, pode passar. E na prática, nós patologistas fazemos isso e temos uma forma padronizada de fazer, né? Então, eu trouxe aqui essa publicação, tem um grupo internacional, né, de estudo de TILs, e eles têm um website que tem um mecanismo de treinamento para patologistas, qualquer médico, qualquer pessoa pode se cadastrar, e a última edição da OMS para mama refere esse grupo, né, e sugere, sim, recomenda que se faça a quantificação dos TILs na prática. Pode passar? Essa foi uma publicação que eu tive a honra de participar junto com o grupo, né? Então, é um grupo que está sempre trazendo quem quiser contribuir. Então, é uma revisão bem recente dos TILs, né? E deixo aqui também a sugestão para quem tem interesse no assunto, entrar também nesse site, dar uma olhadinha, pode passar. E na prática, né, como é que a gente faz? Como é que os patologistas fazem? Né? É importante falar que a avaliação do TILs é feita por hematoxilina e eosina, na lâmina de patologia normal. A gente não deve usar imunistoquímica, né? Os trabalhos não mostram uma melhora em relação a isso. A gente avalia células mononucleares, são os linfócitos e os plasmócitos. Reportamos esses TILs em percentuais. E na literatura, né, lembrar que o que se considera tumores ricos, né, em linfócitos ou com predominância linfocítica são aqueles que têm pelo menos 50% de linfócitos no estroma. Pode passar. Aqui é um estudo que mostrou a concordância entre os patologistas, então a gente tem uma boa concordância, principalmente quando a gente usa guias visuais, que é o que o grupo propõe, né? Pode passar. E eu acho que também a gente vai ter nos próximos meses algumas novidades, ou no próximo ano alguma novidade em relação à avaliação de TILs em doença residual, né? Aquelas pacientes que não tiveram resposta patológica completa, e também carcinoma ductal in situ, né? Isso também está sendo estudado. Próximo, Carlos.
Então, para finalizar da parte da patologia, né, TILS tem um valor prognóstico em tumores triplo negativos e HER2 enriquecidos, é marcador de resposta patológica em tratamento neoadjuvante. Do ponto de vista prático, né, se espera que a quantificação de TILS possa ajudar a identificar respondedores de imunoterapia. Atualmente, a Organização Mundial de Saúde recomenda a quantificação, o CAP ainda não recomenda, né? Eu tenho feito isso, né, nos meus laudos, há um ano pelo menos, tenho sempre quantificado os TILS, mas a gente precisa realmente de estudos prospectivos que façam a pergunta, né, em relação ao fator prognóstico, porque todos os dados que a gente tem foram grandes séries que foram revisitadas, né? Não é uma evidência ruim, mas a gente não tem realmente estudos ainda prospectivos que incluíram TILS. Muito bem, Juliana. Obrigado pela excelente explicação. Agora, para dar continuidade, a Luciana Landeiro vai falar um pouquinho a respeito da terapia sistêmica neoadjuvante nesses pacientes com carcinoma triplo negativo. Como a Juliana mostrou para a gente, né? Então, a infiltração linfocitária e os TILs estromais, eles estão associados a uma maior taxa de resposta patológica completa nos triplo negativos quando tratados com quimioterapia neoadjuvante, então associados a um melhor prognóstico naqueles indivíduos também com alta infiltração linfocitária. Tem um dado interessante da Shirin Loy, edição de 9 dados computados, que ela mostra isso, sobretudo para acima de 30%. Então, dados muito robustos. E daí, obviamente, baseado nesse dado e baseado no fato que a imunoterapia funciona para a doença metastática, a Luciana vai falar um pouquinho a respeito da neoadjuvância agora nesses indivíduos com doença inicial. Lu? Perfeito, Cacá. Ju, excelente aula. Me coube falar nos próximos 10, 12 minutos sobre terapia neoadjuvante no manejo de pacientes com câncer de mama triplo negativo inicial, onde nós estamos em 2022. Esses são os meus conflitos de interesse para essa apresentação. Então, de forma tradicional, nas últimas décadas, a gente tem utilizado imunistoquímica para padronizar esses pacientes em relação ao subtipo molecular, e a gente tem definido as nossas pacientes triplo negativas baseado na ausência de expressão de receptores de estrógeno, progesterona e HER2. Contudo, pode passar. A gente tem, de fato, uma ausência de terapias-alvo nessa população de pacientes nas últimas décadas de tratamento. Então, nosso tratamento padrão para essas pacientes triplo negativas no cenário inicial tem sido quimioterapia. Como a Ju bem mencionou, esse entendimento da heterogeneidade dos tumores triplo negativos, o entendimento que a gente tem subtipos com ontologias distintas, né? E essa descrição veio através dessas análises de transcriptômica. A publicação inicial tem um pouco mais de 10 anos, em 2011, do Lerman, que atualizou seus dados em 2016 e classificou, então, esses 4 subtipos, mas a gente, como a Juliana bem mencionou, a gente não utiliza ainda isso na nossa prática, ainda está em utilização a nível de pesquisa clínica. Pode passar, Cacá. Então, quando a gente recebe um paciente com um diagnóstico recente de um carcinoma de mama inicial triplo negativo, o nosso tratamento, o nosso olhar em relação ao tratamento para essa paciente é de oferecer quimioterapia para a grande maioria dos pacientes, a gente vai falar lá na frente para quem que a gente pode poupar, tratamento sistêmico, e essa terapia sistêmica pode ser adjuvante ou neoadjuvante. A gente tem os estudos tradicionais lá atrás, publicados no NSABP 18 e 27, mostrando que a adjuvância e a neoadjuvância teriam um similar resultado, mas com ganho em relação à neoadjuvância no sentido de downstaging e de facilitar uma cirurgia menos invasiva. Com o passar dos anos, a gente teve dados que nos direcionaram no sentido de terapia neoadjuvante para algumas populações de pacientes, como as pacientes triplo negativas e HER2 positiva, principalmente. A gente tinha um ganho no sentido de definição prognóstico, de entendimento prognóstico, a partir da resposta patológica completa. Então, a meta-análise de Cotazar nos trouxe essa evidência, trazendo a PCR como um fator preditor de desfechos a longo termo, então, com ganho em relação à sobrevida livre de evento e sobrevida global. Outro dado que a gente tem em relação à terapia neoadjuvante que impacta na nossa prática clínica é em relação à avaliação de doença residual, e isso mudou nos últimos 5 anos após a publicação do estudo CREATE-X em 2017, mostrando que a realização de capecitabina adjuvante nessa população de pacientes com doença residual triplo negativa tinha um incremento em relação à sobrevida livre de evento, assim como um incremento em relação à sobrevida global.
E bem mais recentemente, a terapia neoadjuvante, então, tem sido um gold standard para a maioria das pacientes triplo-negativas. A gente teve a adição, então, dos dados em relação à utilização de olaparib para uma população específica de pacientes com doença triplo-negativa, tinha uma coorte também de pacientes receptor hormonal positiva, mas no cenário da doença triplo-negativa, aquelas pacientes com doença residual eram candidatas ao olaparib adjuvante, assim como as pacientes que foram tratadas em adjuvância, mas que tinham tumores acima de T2 ou N1, ou acima de N1, com ganho em relação à sobrevida global. Esses dados foram apresentados na semana passada na ESMO, na plenária da ESMO virtual, além do ganho em sobrevida livre de doença invasiva, que a gente já tinha esses dados apresentados na ASCO do ano passado. Então, a partir do entendimento de que um ganho em relação de um aumento na taxa de resposta patológica completa poderia ser um desfecho substituto, a gente passou a pensar por que não escalonar o tratamento nesse cenário de pacientes, e a adição de carboplatina foi uma das estratégias pensadas. Pode passar. A gente tem alguns estudos que avaliaram, então, a adição da carboplatina nesse cenário da doença triplo-negativa na neoadjuvância. Todos, o Gepacisto, o CALGB 40603 e o Brightness, eles mostraram que, de fato, a gente tinha um incremento, né? A gente tinha uma resposta patológica completa na ordem de 30%, 40%, a gente conseguiu subir essa resposta patológica completa para dados superiores a 50%, então a gente tem um aumento muito consolidado em relação à resposta patológica completa, mas quando a gente olha os dados em relação a desfechos em longo prazo, o Gepacisto, ele mostrou um ganho em 3 anos em sobrevida livre de doença. O Brightness mostrou um ganho na avaliação de 4,5 anos em relação à sobrevida livre de doença para os braços que utilizaram a carboplatina, mas nenhum desses estudos mostrou um ganho em relação à sobrevida global. Próximo, para cá. Isso é algo que a gente precisa também refletir em relação a esses desfechos e a importância desses desfechos na definição da inclusão dessas estratégias de tratamento nas nossas pacientes. Então, Juliana falou um pouco disso, e eu acho que esse é o nosso futuro em relação ao tratamento dos tumores triplo-negativos, a gente entender essa heterogeneidade dos tumores triplo-negativos, e a partir desse entendimento, poder pensar em alvos terapêuticos. A gente já tem isso com as pacientes BRCA mutadas, a presença de PDL1 e de TROP2 passam a ser, então, possíveis alvos terapêuticos, assim como a presença de um infiltrado linfocitário, a presença desses TILs, de uma forma significativa. Próximo. Nesse cenário, então, pensando também no escalonamento de tratamento e tendo esse racional como background, a adição de monoterapia passou a ser algo interessante, em especial com os dados na doença metastática que a gente já tinha. Próximo. E o que a gente tem de imunoterapia no cenário neoadjuvante do câncer de mama triplo negativo? A gente tem pelo menos 5 estudos. Eu vou focar minha apresentação, porque o tempo é curto, no estudo Keynote 522, é o estudo mais robusto deles, o estudo fase 3, que inclui mais de 1.100 pacientes, e que, como desfecho coprimário, ele teve, na verdade, 2 desfechos coprimários, a resposta patológica completa e o desfecho de sobrevida livre de eventos, e esse desfecho de sobrevida livre de evento foi reportado no ano passado, e, de fato, foi o que trouxe uma mudança na nossa prática clínica em relação à abordagem dessas pacientes. Aqui é o desenho do estudo Keynote 522, só para lembrar vocês. Então, foram mais de 1.100 pacientes randomizadas 2:1, com braço com carboplatina, taxano e pembrolizumab, seguido de antraciclina, ciclofosfamida e pembrolizumab. As pacientes que haviam sido tratadas com pembrolizumab na neoadjuvância eram submetidas a tratamento adjuvante independente da resposta patológica completa, com mais 9 ciclos de pembrolizumab. E o braço controle, o braço padrão, então, que foi utilizado nesse estudo, com adição de carboplatina ao taxano, seguido de antraciclina e ciclofosfamida, e após a cirurgia as pacientes eram apenas acompanhadas. Como eu mencionei, o endpoint primário, 2 endpoints primários, coprimários, foram definidos para esse estudo. Em relação à sobrevida livre de evento, que foi um dos desfechos primários desse estudo, a gente teve um ganho em favor do braço que fez a utilização de pembrolizumab de 7,7%, então a sobrevida livre de evento foi de 76,8 para 84,5, com hazard ratio de 0,63. Quando a gente olha os dados em relação à resposta patológica completa na população intention to treat, a gente vê
um delta, um ganho em relação à resposta patológica completa da adição, com a adição do pembrolizumab de 13,6%, e quando a gente olha subpopulações, subgrupos, em relação à resposta patológica completa, a gente vê que a população de pacientes que tinham linfonodo positivo, e esse é o gráfico à esquerda, abaixo, a gente vê um delta de 20,6%, então o dado mais robusto de ganho em relação à resposta patológica completa foi para a população de pacientes linfonodo positivo. Já quando a gente olha em relação ao status de PDL1, no cenário da neoadjuvância não houve uma diferença em relação à presença ou não de PDL1 e taxa de resposta patológica completa nessa população do Keynote 522. Baseado nesses dados de ganho em sobrevida livre de evento, o FDA aprovou o uso de pembrolizumab no cenário neoadjuvante no segundo semestre do ano passado. É importante mencionar que a gente ainda não tem aprovação no Brasil de pembrolizumab para essa indicação específica. E um outro dado interessante, quando a gente olha em relação aos dados de sobrevida livre de evento, esse benefício foi independente do comprometimento linfonodal, do parceiro de quimioterapia, lembrando que no estudo a gente poderia fazer uso da carboplatina semanal versus a cada 3 semanas, e o benefício também independeu do status de PDL1, isso é algo muito distinto do que a gente tem no cenário da doença metastática. Próximo. Em relação a uma outra análise que foi feita de sobrevida livre de evento de acordo com a resposta patológica completa, esse é um dado muito interessante, que mostrou que as pacientes que apresentaram resposta patológica completa foram muito bem a despeito da utilização da imunoterapia. Então, elas iam muito bem com ou sem imunoterapia, mas para aquela população de pacientes que não apresentou resposta patológica completa, a gente teve um ganho de 10,6% para a população de pacientes que fez uso do pembrolizumab em combinação à quimioterapia. Próximo. Em relação aos dados de sobrevida global, a gente vê um ganho numérico de quase 3%, mas esse dado ainda não estatisticamente significativo. É sempre muito importante a gente falar sobre o perfil de toxicidade desses tratamentos, já que, obviamente, a gente quer aumentar a chance de cura das nossas pacientes, mas a gente precisa se preocupar com a qualidade de vida dessas pacientes. E a gente sabe que a adição de pembrolizumab traz um aumento em relação a eventos adversos, principalmente imunomediados. E no estudo a gente teve um acréscimo significativo em relação ao hipotireoidismo no braço do pembrolizumab mais quimioterapia, mas já na fase de adjuvância a gente não tem um ganho significativo em relação a toxicidades grau 3 e 4 com a manutenção do pembrolizumab. Bom, então, para a gente fazer um resumo, toda paciente com carcinoma triplo negativo inicial, ela precisa de quimioterapia? Eu entendo que não, na verdade, isso baseado em alguns guidelines recentemente publicados, para aquelas pacientes com desfechos favoráveis, sem comprometimento linfonodal, com histologias mais favoráveis, como carcinomas apócrinos, secretórios ou adenoides císticos, ou para aquelas pacientes com tumores muito pequenos, TUMA menor do que 1 milímetro, muito provavelmente a gente não precisa tratar essas pacientes com quimioterapia. Para a grande maioria das pacientes com tumores triplo negativos, a gente precisa da estratégia de quimioterapia, preferencialmente neoadjuvante para aqueles tumores maiores iguais a T1C. Em relação à estratégia de tratamento, quimioterapia ou para os estadios clínicos 2, 3A, a partir dos dados do estudo Keynote, a proposta de quimioterapia mais pembrolizumab deve ser discutida para essas pacientes, mas voltando a lembrar que a gente ainda não tem uma aprovação no Brasil para essa indicação do pembrolizumab. Para as pacientes, então, submetidas à quimioterapia neoadjuvante e que apresentaram resposta patológica completa, a gente ou não vai ofertar nenhuma terapia adjuvante complementar para essas pacientes, ou vai discutir a realização de pembrolizumab por mais 9 ciclos para as pacientes tratadas com pembrolizumab na neoadjuvância. Para aquelas que não apresentaram resposta patológica completa, então a gente vai discutir em relação a pembrolizumab neoadjuvante por 9 ciclos, ou para as pacientes BRCA mutadas, o olaparib por 1 ano, aos moldes do estudo Olímpia, e para as demais, a discussão de capecitabina, 6 a 8 ciclos aos moldes do estudo CREATE-X. Aqui eu trago só um resumo em relação aos dados de ganho em relação à utilização de capecitabina adjuvante pós não resposta patológica completa, da ordem de 8,5%. O olaparib ganho também sobrevida global de 3,4%.
E trago o dado negativo em relação à utilização de platina. Então, esse foi um dado apresentado na ASCO do ano passado e publicado na sequência pela Ingrid Meyer na JCO, mostrando que platina não é similar à capecitabina nesse cenário de terapia adjuvante pós ausência de resposta patológica completa na neoadjuvância. E como é que a gente concilia esses dados de manutenção de olaparib, capecitabina com imunoterapia? Eu acho que isso é um dos dados que a gente precisa discutir e individualizar para as nossas pacientes. E certamente a gente tem olhado com muito cuidado para essa possibilidade de novas terapias adjuvantes que possam acrescentar em relação a desfechos de longo prazo para os nossos pacientes que não apresentam resposta patológica completa. Eu trago aqui só, de forma breve, alguns estudos que estão em andamento. O estudo SACIA, que é um estudo de fase 3, que está avaliando o sacituzumab versus terapia de escolha do investigador num contexto de doença residual, pós-terapia neoadjuvante. O estudo Aspria, que é um estudo de fase 2, um estudo menor, que avalia sacituzumab mais atezolizumab versus o tratamento de escolha do investigador, e esse tratamento de escolha do investigador, em geral, se favorece a utilização de capecitabina, e o estudo Persevere, que é um estudo de fase 2 muito interessante, avaliando a presença de DNA circulante tumoral, e a partir da alteração detectada através desse DNA circulante, definir uma estratégia mais personalizada, de acordo com alguma alteração, fornecendo, então, uma terapia-alvo para essas pacientes. Então, como conclusões, o pembrolizumab na neoadjuvância se associa a uma maior taxa de resposta patológica completa e a ganho em sobrevida livre de evento em pacientes com câncer de mama triplo negativo, estadios 2 e 3, mas ainda a gente não tem aprovação no Brasil. No cenário de neoadjuvância com imunoterapia, eu acho que a gente precisa ainda definir algumas questões um pouco melhor, evoluir na definição de biomarcadores preditores de resposta à imunoterapia, entender se toda paciente, mesmo aquelas com doença inicial, devem ser tratadas de fato com imunoterapia. Eu acho que ainda eu tenho dúvida na minha prática em relação a isso. Qual o melhor backbone de quimioterapia em combinação à imunoterapia? Será que a gente precisa de fato de 4 agentes quimioterápicos em combinação à imunoterapia? E qual o papel da imunoterapia no cenário adjuvante de câncer de mama triplo negativo? A gente tem 2 estudos em andamento, o estudo do SWOG e o estudo Impassion 030, em que a gente tem alguns centros no Brasil recrutando para esse estudo. Então, com isso eu concluo e a gente pode dar, então, continuidade para a discussão do caso, Cacá. Obrigado, Lu. Brilhante apresentação, realmente cobriu todos os pontos, acho aí, mais relevantes. Bom, só para recordar então todo mundo, essa paciente ela tem 56 anos, ela não tem nenhuma comorbidade relevante, uma hipertensão leve, sem nenhuma lesão de órgão-alvo, e ela foi recém-diagnosticada com um tumor triplo negativo, aparentemente um tumor de intervalo, que tem um pouco mais do que 2 centímetros, 2,2 centímetros, que é um triplo negativo com KI alto de 80% e que tem uma alta infiltração linfocitária também com TIOS de 40%. Rufo, tá tranquilo em fazer neoadjuvância ou você ia querer sair operando essa paciente up front? Não, de forma alguma, neoadjuvância para ela, enfim, tendo a possibilidade, assim, né, como eu fiz parte do 522, é difícil você falar contra, né? Então nós podemos até discutir alguma coisa mais sobre o estudo, mas essa paciente não é uma paciente para o cirurgião ver upfront, exceto, Carlos, se porventura existem algumas dificuldades nesse nosso país, né, em que acaba você tendo que lançar mão de uma situação cirúrgica, mas de uma maneira geral, no estado de arte que nós temos hoje, a Luciana foi extremamente feliz, uma revisão belíssima, né? De forma eu, quando cirurgião, me sentiria muito mais à vontade em iniciar essa paciente com terapia sistêmica no molde do 522. A gente pode discutir depois, mas essa seria a minha ideia. Legal. Lu, então neoadjuvância está pacificado, o próprio mastologista concorda que a gente pode começar com neoadjuvância, então podemos iniciar com neoadjuvância. Essa é uma paciente que tem alguns marcadores de bom prognóstico, ela tem um tumor que é borderline, ali nos 2 centímetros, 2,2, e ela tem um TIOS de 40%. A gente lembrar lá dos dados da Shireen Lloyd, aquele dado pula de 9 estudos prospectivos baseados em dados dado combinado desses 9 estudos. Essas pacientes que tinham T1 ou T2 triplo negativo com mais de 30% de TIOS tratado com quimio baseado em antraciclina e taxano tinham excelentes sobrevidas livres de recorrência, sobrevida global. Essa paciente, vamos lá, você está no mundo ideal, o pembrolizumab já está aprovado, você pode dar ou não dar.
essa é a paciente que você tenderia mais para dar ou não dar? Eu sei que você já mostrou sua aula e que mais de 2 centímetros, em teoria, está dentro do estudo, então, em teoria, a gente sabe que ela estaria elegível, mas como que você interpretaria essa paciente em particular? Então, Cacá, eu acho que esse é um caso para discussão e para um tumor board, né? Para uma decisão multidisciplinar mesmo, né? A gente tem os tumor boards do grupo e, normalmente, esses casos assim mais desafiadores a gente leva para definir de forma conjunta. Eu entendo que é uma paciente muito limítrofe, né, para esse benefício. Eu mostrei em relação os dados de sobrevida livre de evento, mostraram que, independente do TEI, do comprometimento linfonodal, houve um benefício da adição de pembrolizumab, então essa paciente está contemplada no estudo. De fato, hoje a gente ainda tem uma dificuldade, Ruf, em relação ao acesso, né? Então, eu não sei como é que tem sido a prática de vocês, mas eu só consegui aprovação para a utilização de pembrolizumab no cenário neoadjuvante para uma paciente, né? Até o momento. Então, assim, a gente ainda, porque de fato a gente está no momento em que a medicação ainda é off-label no Brasil, né? Mas, assim, você está falando no mundo ideal, se eu ofereceria ou não para essa paciente, eu provavelmente conversaria com a paciente em relação aos dados que a gente tem. Eu acho que a paciente precisa entender e participar de uma forma um pouco mais ativa, menos passiva do que é normalmente no Brasil. Acho que é um cenário até diferente do que você vivenciou nos Estados Unidos, né, Cacá? Mas eu não... talvez essa paciente seja paciente limítrofe para eu não indicar o pembrolizumab. Eu volto a dizer, um pouco como o do PET, né? Estaria ok fazer o PET para essa paciente, mas talvez eu não fizesse. Então, assim, estaria ok fazer o pembrolizumab, essa paciente está contemplada nos dados do estudo, mas talvez fosse a paciente que eu tendesse a não favorecer a adição do pembrolizumab. Não sei qual que é a sua impressão. Eu provavelmente guardo a impressão parecida com a sua. Assim, eu acho que, como você bem falou e como o Rufo também falou muito bem, essa paciente, em teoria, está dentro do estudo, então, sem sombra de dúvida nenhuma, é uma paciente que você está autorizado, caso já estivesse no rol, caso essa paciente pudesse receber. Mas, de novo, pelo fato dela ter um TILS relativamente alto, eu sei que o dado ainda não é um dado completamente claro, porque, apesar de não ter sido coletado o dado prospectivamente, aquela análise pura da Shireen Law é baseada em dado prospectivo, então, aquela avaliação retrospectiva do dado prospectivo. E me parece que essas pacientes têm um prognóstico um pouquinho melhor, né? Então, seria mais tendencioso acabar também não oferecendo. Essa paciente não recebeu, porque ela está aqui no Brasil, ela ainda não tem a autorização para receber isso, ela foi tratada até um pouquinho mais atrás, lá em outubro, né? E até para dar seguimento, ela fez ACT dose densa, e essa aqui foi a ressonância dela, Lúcio. E aí, o que você conta para a gente aí dessa ressonância? Bom, não tem nem discutir que parece que teve uma resposta radiológica completa. A ressonância, para dizer a resposta patológica completa, tem uma sensibilidade acima de 90%, né? Então, não se vê absolutamente nada de lesão, né? Escolheu muito bem. Acho que não tem muito o que comentar, né? Excelente. Essa paciente foi para uma quadrantectomia, acho que Rufo confortável a quadrantectomia, resposta completa, 56 anos, lesão marcada pré-operatório, uma paciente sem variante germinativa patogênica, tranquilo? Carlos, muitos não gostam de conservação, mas eu particularmente sou um apaixonado em cirurgia conservadora. Essa paciente tem tudo para se fazer uma conservação e, eventualmente, até se você quiser fazer uma oncoplastia para ela, me parece que deve ter um sutiã aí em torno de 46, 48. Então, talvez uma mastoplastia bilateral também já facilitaria a vida depois, né, dos nossos colegas terapeutas a fazerem um tratamento mais adequado. Enfim, mas ficaria confortável. Eu queria perguntar uma coisa para o Lúcio. Lúcio, a redução do que nós vimos das imagens vasculares nessa ressonância entre a primeira e essa agora, aí seria só em decorrência da técnica ou, de fato, parece que reduziu a vascularização, a neovascularização nesse caso? Muito bem colocado isso. Isso é um sinal também, quando a gente está estadiando o rastreamento, que a gente vê uma lesão que por si tem características suspeitas,
O fato de a gente ter uma hipervascularização daquela lâmina afetada, particularmente a gente viu muito bem nas imagens MIP, as volumétricas, também fala a favor de que seja uma lesão neoplásica, né, que esteja carregando muito sangue para aquela lâmina. E a gente observa exatamente isso, na imagem MIP, que é aquela da direita superior, a gente já vê que embora esteja cortando com a imagem da mama contralateral, a gente vê que a vascularização está muito mais simétrica, a pena que está muito atrás do slide anterior, né, para a gente poder comparar, mas é bem notório isso, muito bem colocado. É um sinal, vamos chamar assim, indireto, né, de neoplasia, e aqui é um sinal mostrando que realmente a lesão reverteu e ela não está com a vascularização assim, normalizada, vamos dizer assim. Muito bem. Então, a cirurgia foi para essa paciente foi para uma quadrantectomia. Foi perguntado aqui no chat, esqueci o nome de quem perguntou, deselegante da minha parte. O Ricardo, perdão, Ricardo. E sim, sempre clipar, eu concordo com o Rufo, né? Ainda mais essas lesões têm alta chance de ter resposta clínica completa, né? O tumor triple negativo com alta fixação de trio, um tumor HER2 positivo, essas lesões têm que ser clipadas. Essa paciente particularmente estava clipada, a lesão dela era bem superficial e medial, fácil palpação, foi marcada a pele na ocasião, e foi por isso que ela não tinha um clipe especificamente dentro da mão. O mastologista dela se sentiu confortável com essa marcação ali na região cutânea, sem necessidade de clipagem propriamente dita. Juliana, essa aqui é o resultado da quadrantectomia. E aí, o que você conta pra gente? E aí a gente vê aquele leito que a gente quer ver, né? Que a gente fica feliz, solta emojis de fogo de artifício, né? A gente não vê tumor residual, né? Tem aqui sinal de resposta a tratamento, né? Tem fibrose, parece que tem uns macrófagozinhos aqui com hemocederina, infiltrado inflamatório, e era um leito de 23 por 15 milímetros. Pode passar. E o que ela tinha residual era um foquinho de carcinoma ductal in situ, de 5 milímetros. Aqui tem uma marcação para a célula mioepitelial, né, o P63, à direita, por imunistoquímica, para mostrar realmente que era uma lesão in situ. Né? Além disso, foram 4 linfonodos dissecados, sem doença e sem sinal de resposta a tratamento neoadjuvante. Né? Perfeito. Gustavo, você está quietinho até agora, não participou, mas agora é sua hora. Vamos lá, Gustavo, colega radio-oncologista aqui do CIRI, ele vai discutir um pouquinho a respeito da radioterapia nessas pacientes com triplo negativas. Eu acho que dúvidas como, por exemplo, poxa, tive resposta patológica completa, preciso irradiar, não preciso, é triplo negativo, preciso mudar a minha conduta, se tivesse sido uma mastectomia, mesmo sendo triplo negativo, tinha que irradiar, questões pertinentes aí no campo da radio-oncologia. Gustavo, todo seu. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e a oportunidade de estar aqui. E você vê, né, o meu amigo Rufo sempre preocupado com a radioterapia. Isso, além dele gostar da radioterapia, se ele não tiver preocupação especial, ele fica uma semana de castigo dormindo na sala. Então, ele foi muito bem treinado a esse respeito. Vamos lá, vamos falar um pouquinho desse conceito da radioterapia na visão do radio-oncologista na abordagem do triplo negativo. Não tenho nenhum conflito de interesse a declarar. E é muito importante, academicamente, nós dividirmos o conceito da radioterapia em pacientes que são submetidos à cirurgia conservadora ou mastectomia. Nós sabemos que a radioterapia tem um papel muito bem estabelecido após cirurgia conservadora. Esta é a meta-análise dos ensaios clínicos randomizados, mostrando dados maduros, que a radioterapia impacta, sim, em todos os principais desfechos, incluindo uma redução do risco de morte para esses pacientes. E aqui, em relação à mastectomia também, a meta-análise mostrando que a radioterapia traz um benefício importante, com redução, inclusive, da mortalidade por câncer. Gustavo, desculpa ele interromper, os seus slides, eles não estão passando, acho que você colocar no modo apresentação. Peraí que peraí que aconteceu alguma coisa então. Desculpa por isso. Imagina. Eu vou parar o... Pera lá. Entrou? Saia do compartilhamento e entre de novo no modo apresentação direta. Share, vamos lá. Aqui. Foi? Não, ainda não. Foi, mas no apresentação. Agora está? Está passando, mas não está no modo apresentação. Mas passa para ver se pelo menos passa os slides. Está passando?
Eu estou no modo apresentação no meu computador. Então, saia do compartilhamento e aí entre direto no modo apresentação. É estranho isso. Agora volte para o modo apresentação. Não, você voltou para o anterior. Tem um outro. Agora? Não? Não, ainda não. Espera só um minutinho. Eu faço isso todos os dias, porque... Tá sem compartilhar a tela, né? Não sei se então, no arquivo. aqui, ó. Então, eu estou fazendo isso. Às vezes ele Screen. trava. Vamos lá, ó. Can now see your screen. Tá falando que agora vocês estão vendo agora? Aí, agora foi. Então, vamos lá. Então, desculpa, pessoal, por essa questão. Como eu estava dizendo, nós temos o papel muito bem estabelecido da radioterapia para doença inicial ou pós-cirurgia conservadora, com impacto bastante relevante no que se refere aos efeitos de mortalidade por câncer e também após mastectomia. É bem verdade que após mastectomia, nós temos as principais indicações, tumores maiores que 5 centímetros, linfonodo positivo e margens positivas. É bem verdade também que toda essa evidência disponível advém de estudos que, em princípio, não necessariamente se conhecia os subtipos moleculares de tumor. Tá? Então, a gente acaba utilizando esse racional para indicação de tratamento. Nós sabemos que o tipo negativo é um tumor mais agressivo. Então, estudos como esse mostrando que mesmo após cirurgia conservadora ou mastectomia, a chance de falha loco-regional é muito maior no triplo negativo versus não triplo negativo. Vamos tentar observar o que a literatura traz em relação aos triplo negativos e radioterapia. Essa é uma análise de subgrupo de um dos estudos randomizados que fez a randomização cirurgia conservadora com sem radioterapia. Essa segunda publicação, em que os autores demonstraram os dados de acordo com o subtipo e tem mostrado esse grupo pequeno de pacientes, é bem verdade, 85 pacientes, mas percebam que a radioterapia está relacionada com uma redução da recorrência loco-regional à distância sem impacto direto para essa coorte de pacientes, tá? Em relação à recorrência ipsilateral e mortalidade por câncer de mama. Então, nós vamos olhar em dados populacionais, aqui eu trago os dados do CIR, com mais de 4.000 pacientes, a sobrevida a câncer específica para todo o grupo, percebam que aqui T1, T4, de N1 a N3, doença não metastática, tá? A radioterapia traz um impacto positivo e, na análise multivariada, tirando o T1, T2, N1, todos os outros grupos, a radioterapia impactou positivamente em relação ao desfecho de sobrevida a câncer específico. Olha que interessante, o mesmo banco de dados agora mostrado um número maior de pacientes nesse subgrupo T1, T2, N1, com mais de 7.000 pacientes, mostrando agora sim um impacto positivo no desfecho de sobrevida câncer específica no grupo que faz a radioterapia. Este é um outro estudo, também do mesmo banco de dados populacional, e os autores incluíram pacientes de T1, T2, de 1 a 3 linfonodos positivos, e demonstrou-se um impacto positivo em sobrevida global e sobrevida câncer específica após mastectomia radical. Este aqui é um estudo bastante interessante, uma meta-análise de estudos retrospectivos e prospectivos, randomizados ou não, compilando dados de mais de 5.000 pacientes, em que o desfecho avaliado aqui foi recorrência loco-regional em pacientes que fizeram mastectomia com ou sem radioterapia. E percebam que nesse desfecho, a radioterapia reduz a chance de falha em aproximadamente 40%. Um alerta muito importante, como já foi colocado, tumores triplo negativo, a quimioterapia neoadjuvante
tem um papel muito bem estabelecido e acaba sendo utilizado praticamente em rotina nos pacientes que vai ter indicação de tratamento sistêmico. E, à luz do que nós temos hoje, isso está respaldado inclusive no guideline do NCCN, as indicações da radioterapia devem ser tomadas baseadas em características pré-tratamento sistêmico, tanto na cirurgia conservadora quanto na mastectomia. É bem verdade que existem estudos em andamento, ainda nós não temos dados maduros, tentando realmente otimizar a questão da radioterapia nesse contexto após resposta patológica completa, colocando braços com a possibilidade de omissão de radioterapia, mas isso ainda não é o que se recomenda na prática clínica. Em relação à cirurgia conservadora, um subtema muito importante, nós podemos omitir no triplo negativo em pacientes idosas. Vocês sabem muito bem, existem alguns estudos para omissão de radioterapia em pacientes idosos, com o GB, mas percebam que as pacientes foram incluídas com receptor de estrogênio positivo, tá? E o impacto é positivo em relação à sobrevida de recorrência, sem impacto direto em sobrevida global. E o estudo Prime 2, da mesma forma, tá? Receptores de estrogênio progesterona positivos, pacientes recebendo hormonioterapia, tá certo? E aqui, dados maduros, de novo, impacto real, em redução da recorrência loco-regional, sem um desfecho positivo em sobrevida global, mas será que a gente pode utilizar esse racional e aplicar para o triplo negativo? O que acontece de fato se a gente omitir a radioterapia no triplo negativo? Nós não temos nenhum ensaio clínico randomizado para esse grupo de pacientes nessa faixa etária, mas olha dados populacionais, National Cancer Database. Mais de 44 mil pacientes. Tem um grupo aqui de pacientes mais idosos, tá? Com 10 mil pacientes em todos os estadiamentos. A omissão da radioterapia está relacionada com um prejuízo na sobrevida global, não só tem um P significativo, mas tem uma significância clínica também. Tá? E aqui, um subgrupo do National Cancer Database com avaliação de sobrevida e agora na doença T1, T2N0, 8 mil pacientes, mais de 8 mil pacientes mostrando de novo um impacto positivo em sobrevida global no grupo que faz radioterapia. Olha que interessante, naquelas idosas que mesmo recebendo quimioterapia, houve um benefício em se fazer radioterapia e naquelas muito idosas, acima de 80 ou igual a 80 anos, a radioterapia também tem um papel positivo nessas pacientes. Esse é um outro estudo, do CIR agora, com mais de 7 mil pacientes, T1N0, triplo negativo após cirurgia conservadora. Olha que interessante, mostrando realmente um impacto positivo da radioterapia na sobrevida global e sobrevida câncer específica. Um outro ponto que vale destaque na doença inicial é em relação à modalidade de radioterapia parcial da mama. Como vocês estão vendo aqui, existem alguns estudos e, na verdade, isso acaba respaldando consensos internacionais de recomendação. Trago um destaque consenso europeu, consenso americano, mostrando que, para os critérios de seleção para a radioterapia parcial de mama, receptor de estrogênio tem que ser positivo. O triplo negativo não está contemplado. E de onde vem isso? Uma preocupação. Quando nós vamos olhar, por exemplo, os dados do Elliott Trial, que é um dos estudos que fazem essa filosofia de radioterapia parcial, olha o grau de recorrência, a porcentagem de recorrência do triplo negativo versus outros subgrupos. É exatamente por isso que todos os consensos, e aqui eu trago o consenso mais recente, publicado neste ano, tá, na Lancet Oncology, também tive a oportunidade de participar desse consenso europeu, mostrando exatamente isso, tá? A recomendação de não utilizar a radioterapia parcial na doença inicial no triplo negativo. Talvez o tema mais quente e de traz discussão seja a pós-mastectomia sem aqueles fatores riscos clássicos para a radioterapia complementar, ou seja, a doença T1, T2N0, fazer ou não fazer radioterapia. Vamos olhar para a literatura, aqui retomando novamente dados populacionais do National Cancer Database, mais de 14 mil pacientes, um grupo fazendo radioterapia, outro sem radioterapia, aqui todos os pacientes N0. Em relação ao desfecho de sobrevida, perceba que a radioterapia impactou positivamente apenas no grupo T3N0, e os outros não houve um claro benefício da radioterapia. Mas
quando nós vamos olhar outros estudos como esse aqui, com um número também robusto de 22 mil casos. Aqui os dados são de todos os estadiamentos, pacientes submetidos a mastectomia e cirurgia conservadora. De uma forma geral, a radioterapia tem um papel positivo nos desfechos de sobrevida global e sobrevida câncer de mama específica, mas olha que interessante nas análises multivariada e uni e multivariada. Tá? Então, independente do estadiamento e do tipo de cirurgia realizada, percebam que a radioterapia traz, sim, um benefício para essas pacientes no desfecho de sobrevida global. Essa é uma série belga, 3 grupos, cirurgia conservadora, mais radioterapia, mastectomia com radioterapia e mastectomia isolada. Perceba que a radioterapia, quando ela é omitida no grupo que faz mastectomia, tem um desfecho oncológico inferior, e isso também foi demonstrado para aquele grupo que tinha doença T2N0 sem invasão angiolinfática e que fizeram quimioterapia adjuvante com dissecção axilar, ou seja, um grupo que tinha uma patologia mais favorável e que teve uma dissecção axilar e recebeu o tratamento sistêmico adequado. Percebe que a missão da radioterapia nesse contexto foi prejudicial no que se refere à sobrevida para as pacientes. E não podemos esquecer que existe, sim, um ensaio clínico randomizado, a fase 3, que avaliou exatamente esse subgrupo de pacientes, triplo negativo, foram 681 pacientes, todas estadios 1 e 2, todas submetidas a mastectomia com dissecção axilar. A randomização era radioterapia com tratamento sistêmico, que era preconizado na época, versus tratamento sistêmico preconizado na época. Vale ressaltar que a maioria das pacientes tinha doença de 2 a 5 centímetros e a maioria das pacientes eram N0, portanto, estadio 1. Tá? E aqui, em relação ao desfecho, sobrevida livre de recorrência, sobrevida global, perceba que o grupo que faz radioterapia tem um benefício importante e isso se tornou significativo no cálculo realizado. É bem verdade que esse estudo ele não é aceito na literatura mundial como um definidor de conduta para essas pacientes. Existem, sim, questionamentos como esses colocados por esse autor, que o estudo carece de algumas informações como relacionadas com as técnicas da radioterapia, não traz claramente os padrões de recorrência loco-regional, enfim, muitos fatores que poderiam envolver os resultados, limitando a sua aplicabilidade universal. Tanto é que, baseado nisso, esses autores consideram que a radioterapia ele não necessariamente deve ser indicada para todo esse grupo de pacientes. Isso vai ao encontro de alguns painéis de expert mundo afora, aí, que não incorporaram o subtipo triplo negativo como critério de radioterapia exclusivo na doença inicial após mastectomia. É bem verdade que esse debate ganha um espaço, essa é uma revisão muito bacana com os colegas norte-americanos, colocando que nesse subtipo seria razoável considerar a radioterapia e isso deveria ser considerado caso a caso. Então, para finalizar as considerações, radioterapia no triplo negativo, pós-cirurgia conservadora, sim, não vamos omitir em pacientes idosas, tá? E não fazer radioterapia parcial da mama. Em relação às pacientes submetidas à mastectomia, com os fatores clássicos, sim, deve receber. E para aquele subgrupo de paciente T1, T2, N0, ainda se tem muita discussão, mas, na minha opinião, considerar fortemente seguir com radioterapia para essas pacientes. Acho que era isso. Muito obrigado. Excelente, Gustavo. Obrigado. Enquanto você fazia a sua apresentação, a gente teve uma pergunta que veio aqui da Maíra Calef, perguntando se você indicaria a radioterapia para uma paciente que tivesse um linfonodo com micrometa pós-quimioterapia neoadjuvante. Acho que como a gente está numa discussão de triplo negativo, partindo do pressuposto que é um tumor triplo negativo, fez neoadjuvância, vamos dizer que foi uma mastectomia para tornar a coisa mais quente, né? Que foi cirurgia conservadora, pronta, indicação de rádio. Mastectomia e tem um linfonodo que tinha micrometa. Você vai indicar a radioterapia sim ou não? E o que você irradiaria? Perfeito. Veja, esse paciente é importante a gente saber o que era antes. Se fosse N1 clínico, caminharia com a radioterapia, tá? Uma outra questão, eu pediria ajuda
para nossa amiga da patologia. Ela avaliar se tem sinais de regressão em outros linfonodos. Essa informação ela é muito importante porque acaba nos dando dica, né, do que de fato era previamente, tá? Mas vamos supor que se fosse uma micrometástase. A micrometástase hoje, lato sensu, a gente acredita que o comportamento biológico se comporte mais como N0 do que como N positivo de fato, tá? Então, só pelo incomoda a neoadjuvância, porque poderia ser um tumor com macrometástase, na verdade, ainda mais se teve uma resposta mais robusta na mama, né? Enfim, é algo para realmente se colocar e tentar afilar outras características, como idade da paciente, qual de fato era o tumor inicial da mama. Vamos supor que fosse um tumor maior que 5 centímetros, ela já ganharia a radioterapia de princípio, independente da resposta, tá? Mas eu acho que é um caso bastante interessante aí para se discutir a radioterapia. Tem uma questão, Gustavo, que é uma questão conceitual, né? Na avaliação de pós-QTNEL, não existe o conceito de micrometástase. Então, se o paciente fez QTNEL e a gente vê no linfonodo sinal de resposta e um foquinho que corresponderia a uma micrometástase, a gente considera como aquele linfonodo positivo. Pronto. Então, ela já me ajudou, a patologia já me ajudou a indicar o tratamento. Esse detalhe, na verdade, é um detalhe que às vezes a gente passa batido, mas você tem razão. Lu, tem uma... Perdão, Rufo, manda bala. Hipofracionamento? Hipofracionamento tenho feito para todos os pacientes, sem exceção alguma, tá? Hipofracionamento moderado de mama é o padrão de tratamento no nosso centro e também isto vai ao encontro da filosofia de centros, diversos centros do mundo, tá? Inclusive algumas filosofias de centros americanos. Tem uma questão, Rufo, pela relutância ainda em algumas situações de se colocar o hipofracionamento moderado, mesmo para doença localmente avançada, talvez financeira de reembolso, tá? Porque muitas vezes se reembolsa pelas semanas de tratamento, isso reduz a captação financeira. É duro falar isso, mas é verdade. Nós temos uma publicação interessante compilando dados de 13 países do mundo que mostram o impacto na redução do reembolso em torno de 30% a 40% na adoção do hipofracionamento moderado, tá? Então, mesmo para a pós-reconstrução, que tem às vezes uma situação mais importante, tem alguns estudos retrospectivos mostrando a segurança dessa situação, com efeitos colaterais baixos, e tudo que a gente sabe de hipofracionamento mostra que a toxicidade é igual ou melhor no hipofracionamento versus convencional. Então, por que não fazer hipofracionamento para todas? Muito bem, Lu, tem uma dúvida aqui que veio da nossa colega Daniela Laperche, lá de Goiânia, e que eu vou dar uma adaptada na pergunta dela. Ela pergunta se a capecitabina metronômica em pacientes mesmo com resposta patológica completa, mas com marcador de mau prognóstico, você faz ou não? Eu vou adaptar a pergunta para a seguinte pergunta: toda resposta patológica é igual, sim ou não? Se eu tenho um tumor T2 que tem resposta patológica completa, T2NZ, resposta patológica completa, um tumor que era um tumor, sei lá, T3, N2 e ainda assim atinge uma resposta patológica completa. Você encara essas duas doenças da mesma maneira e isso impacta sim ou não no seu tratamento adjuvante pós-operatório? De novo, partindo do pressuposto que ambos no momento da cirurgia tinham atingido resposta patológica completa. Então, essa pergunta é muito interessante. A gente tem um dado do Frederic Marmet, do grupo alemão. Ele fez uma análise dos estudos do GEPAR, né? E eram mais de 5.000 pacientes, um número pequeno de pacientes que tinham tido resposta patológica completa e que tinham estadios mais avançados, né, acima de estadio clínico inicial acima de 3B, só tinham 26 pacientes, mas o que ele observou nesse estudo é que, de fato, mesmo as pacientes, dentro desse subgrupo, mesmo as pacientes que tiveram resposta patológica completa, elas tinham um desfecho de sobrevida livre de evento inferior. Então, enquanto a mediana dos outros grupos, né, olhados de forma unificada, era em torno de 84%, para essa população de pacientes era lá entre 64%. Então, assim, de fato, nem toda a resposta patológica completa é igual, né? Então, eu acho que a gente deve considerar
intensificar ou propor alguma estratégia de tratamento adjuvante para essa paciente. A questão talvez seja a dificuldade de acesso, né? Como justificar a prescrição de uma capecitabina num contexto em que não foi exatamente o contexto avaliado nos estudos, né? Então, eu acho que se você tem a possibilidade de discutir isso com a paciente, você tem a possibilidade de fazer uma tentativa para ver se você consegue ofertar essa estratégia para a paciente, eu tenderia, sim, a considerar numa paciente que tem uma doença inicial muito avançada. Eu não sei qual que é a sua prática, Cacá, mas eu acho que talvez seja algo a ser considerado, de fato. Eu concordo com você, Lu. Eu acho que a resposta patológica completa não redime todos os pecados daquele tumor. Então, se realmente era uma doença de alto risco de recorrência, seja por um extenso acometimento axilar, o que, como você bem comentou, é incomum atingir resposta patológica completa, mas em algumas situações dessas, eu continuo favorecendo o risco cumulativo, né? Tem algumas plataformas, tem algumas calculadoras de risco que levam em consideração o estadiamento inicial, bem como o estadiamento final. O MD Anderson tem uma dessas que você consegue entrar online e incluir os dados que eram clínicos, patológicos e patológicos pós-neoadjuvância, isso lhe dá uma estimativa de risco, e a gente sabe que o estadiamento clínico inicial tem um impacto, sim, significativo no risco de recorrência futura, e daí eu acho que cabe, baseado em risco, discutir essas estratégias, como, por exemplo, capecitabina, ou na doença HER2 positiva, só trazendo aqui, eu sei que não é o foco, mas TDM1, alguma intensificação do tratamento adjuvante para esses indivíduos que, mesmo atingindo a resposta patológica completa, ainda aguardam um risco alto baseado no estadiamento inicial. De novo, acho que aqui pesa muito a parte de acesso, né? Mas acho que o conceito, o raciocínio, eu acho que faz bastante sentido também, ao meu ver. A gente... Um ponto aí que eu queria ainda pegar dentro dessa pergunta da Dani, ela eu posso ter um carinho especial, então é Dani, não vou chamar de Daniele, não. Então, assim, mas você lembra daquela questão, algumas vezes, alguns triplo negativos que, por alguma aventura, acabam eventualmente não indo para neoadjuvância. Talvez se a gente colocar aí nessa situação, né, utilizando o Suzuki 001 como referência, poderia também, depois da quimioadjuvante, trabalhar ainda, né, com a capecitabina metronômica. É uma das possibilidades com que, pelo menos nesse estudo, mostrou um benefício real. E, assim, obviamente é uma exceção, mas que nos permite também essa possibilidade. Perfeito, Rufo. Acho que é um excelente comentário, Rufo. Acho que eu estou absolutamente de acordo contigo. Se por algum motivo o paciente chegou operado, né, sei, acesso, ou porque imaginava-se que não tinha uma axila comprometida clinicamente falando, e esse indivíduo tem um alto risco de recorrência, né, eu acho que cabe sim, depois do tratamento padrão, usual, a gente discutir aí a intensificação do tratamento adjuvante. Muito bem colocado. Aí eu acho, Tô de acordo contigo. Só complementando, Rufo, a gente tem um estudo em PASSION 030 que está aberto em alguns centros no Brasil, que está avaliando o papel de atezolizumab em combinação à quimioterapia padrão, né, ACT dose densa. Então, talvez para essas pacientes, e agora a gente está recrutando apenas a população de pacientes com linfonodo comprometido. Então, se de repente você está num centro em que existe o estudo aberto, né, na sua cidade, talvez oferecer a possibilidade de um estudo clínico para essa paciente seja a melhor estratégia, né, já que a gente está buscando entender qual o papel da imunoterapia no cenário adjuvante dessas pacientes também. Então, é uma outra lembrança, mas muito bem lembrado, Rufo, em relação a essa possibilidade da adjuvância. Perfeito. Aquelas que não fizeram neoadjuvância. Perfeito. A gente teria um segundo caso, mas são 8 meses, a gente estendeu bastante de maneira profunda em todos os tempos, o que eu achei excelente, então eu acho que a gente não vai conseguir ir por outro caso, então eu vou tentar esgotar as dúvidas que chegaram aqui no chat, em vez de maneira aleatória, passar por 2 slides do caso e parar, que eu acho que não faz grande sentido. Uma das perguntas aqui, Lu, e que veio direcionada, acho que para a gente onco, e foi, na opinião de vocês, qual o papel da platina neoadjuvante nos tumores triplo negativos e em pacientes que apresentam mutação, acho que variante patogênica germinativa de BRCA, seja 1 ou 2, para essa população, você fica mais ainda tendenciosa ou menos tendenciosa a usar a platina neoadjuvante ou não influencia nada a sua decisão? Então, os dados da meta-análise de 2018 eram meio conflituosos em relação a essa população de pacientes BRCA mutado e a associação de carboplatina.
o estudo Brightness, apresentado ano passado, mostrou que, na verdade, o ganho em relação à sobrevida livre de evento depende da presença ou não de mutação de BRCA. Então, as pacientes mutadas com mutação germinativa também se beneficiaram em relação ao desfecho de sobrevida livre de evento com adição de carboplatina. E, de fato, existe todo um racional para a gente entender o papel da platina nessas pacientes mutadas. Inclusive, se a gente olhar os dados do estudo adjuvante, que foi publicado em 2020, um estudo chinês que olhou o papel da adição de taxano com a carboplatina na adjuvância de pacientes com tumores acima de T1C, a gente viu que nas pacientes mutadas especificamente, a gente teve um ganho ainda maior em relação à sobrevida livre de recidiva e sobrevida global. Então, assim, existe esse racional e eu acho que se a gente entende que uma paciente de alto risco para a utilização de platina, ela não deve ser poupada da platina por conta do status de mutação de BRCA. Eu acho que sim, acho que só fazendo contraponto, como a Luciana falou, esse é um tema super controverso, difícil de interpretação, né? Se a gente vai lá nos dados do Gepard-Sixto, as pacientes que tinham a variante patogênica germinativa parecem ser justamente aquelas pacientes que não se beneficiaram em termos de sobrevida livre de evento do acréscimo da platina. Mas, de novo, o Gepard-Sixto já era pequeno, já não tinha poder suficiente para análise de sobrevida livre de evento, e daí está olhando para um subgrupo. Então, realmente, acho que é difícil a interpretação do dado, né? Então, minha tendência maior hoje seria não levar em consideração a variante patogênica germinativa na minha decisão de usar platina, sim ou não. Eu acho que você vai acabar usando platina quando você tem algum interesse em aumentar a resposta patológica ou a resposta clínica desses indivíduos, né? O Brightness, como a Lu comentou, parece ter aumentado a sobrevida livre de eventos, foi apresentado lá pela Loibel, mas me chamou um pouco a atenção, ainda o dado não está publicado, ainda até onde eu saiba, que na tabela de desfecho, a maior parte dos desfechos que pesaram a favor da platina foi recorrência loco-regional e não recorrência à distância. Então, eu queria muito ver a publicação desse dado para ter uma clareza um pouco maior do que realmente a platina acrescentou nesse estudo. Estou ansioso para ler o paper quando ele for publicado, propriamente dito. Eu acho que nem toda paciente, Cacá, só complementando, eu não acho que toda paciente deve ser tratada com platina, né, no cenário de neoadjuvância. Então, assim, a gente tem o estudo Keynote 522 que colocou no backbone dele de quimioterapia platina para todas as pacientes, então a gente acaba ficando um pouco refém dessa indicação, mas eu tenho ainda meus questionamentos em relação à necessidade de adição de platina para todas as pacientes, mesmo no cenário da doença triplo negativa. De acordo. Eu queria pegar um gancho nisso. Como nós temos, né, esse backbone utilizando a platina no 522, eu queria perguntar para vocês qual é o insight de vocês a respeito da dose densa em termos do antracíclico, uma vez que ela não utilizou. Será que ele não seria substituído pela carbo associado ao pembro? E não só especificamente aos dois, enfim, nós já não estaria talvez a hora de diminuirmos um pouco a nossa intensidade de dose pré-operatória, né, passando para 3 semanas ou recuando para 3 semanas? Talvez a diferença do benefício fosse menor se a gente tivesse feito a C-dose densa para as pacientes, né? Isso é um dos questionamentos, assim, o fato de não ter sido utilizado, que na prática é o nosso padrão, né, nesse contexto. No estudo, no Impassion, né, foi utilizado a dose densa e mesmo assim o acréscimo do inibidor de checkpoint acrescentou em resposta patológica completa. Né? Então, mas eu concordo contigo, Rufo, a dose densa, sem sombra de dúvida, já meta-análise demonstra aí ganho de sobrevida a câncer específica, então acho que o ponto da luta está adequado, né? Se tivesse sido usado a dose densa, talvez o delta tivesse sido distinto e talvez não precisasse da carboplatina, mas são todas dúvidas que o estudo em si não vai conseguir responder, né? Que a gente vai guardar para nós e pensar em como integrar essa informação quando a gente estiver diante do paciente tratando aquele caso a caso, né? Mas excelente outro ponto. O 031 trouxe um delta bem interessante também, né? E aí talvez seja uma outra estratégia e que nos permite, né, você fazer ponto e contraponto de um lado e outro, mas
que nós não podemos deixar de pensar para o futuro. Não para agora, eu acho que hoje o que nós temos de dado mais robusto é o 522 disparadamente, né? E, inclusive, a Luciana tinha comentado uma coisa, tendo feito parte do 522 fica fácil, viu, pessoal, de trabalhar com isso, mas ela comentou a respeito, né, na apresentação dela, sobre o benefício depois, eventualmente, né, interrupção dos casos que não teve resposta completa. Mas o interessante do 522 é que o benefício do Pembro, ele tanto foi observado na resposta completa quanto na resposta não completa, né? Então, os grupos foram diferentes para quem fez Pembro ou não. E aí é por isso, Luciana, que eu acho que ainda, com os dados que nós temos hoje, se nós entramos para fazer imunoterapia com pembrolizumab na neoadjuvância, mantenhamos ele na adjuvância por aqueles 9 ciclos depois. É o dado mais robusto que a gente tem, mesmo quando não se tem resposta completa. O que a gente pode fazer depois é tentar associar, né, por exemplo, igual o Cacá sugeriu, igual o Carlos sugeriu, né, nos casos de mutação, aí trabalhar utilizando o olaparib, que seria uma associação interessante. Não vejo a possibilidade de associar nesses casos, aí seria indo contra, né, a capecitabina e mantendo só o que já tem. Nós não temos essa resposta hoje. Acho que sim. Bom, pessoal, acho que são 8h37. Infelizmente, a gente já passou aí 7 minutos do prazo. Então, acho que a gente vai ter que, infelizmente, encerrar por aqui, apesar da discussão estar absolutamente rica e produtiva. Então, eu queria de novo agradecer em nome do GBK a todos vocês que participaram desse evento, que nos assistiram. Agradecimento especial, obviamente, a todos os panelistas aí, Gustavo, Rufo, Juliana, Lúcio e Luciana, para essa brilhante discussão que a gente teve hoje à noite, e agradecer aos nossos parceiros, a SBRT e a SBM, que têm apoiado esses eventos e divulgado para os seus sócios e participantes aí da sociedade. Então, de novo, pessoal, obrigado pela atenção de todos e uma boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Prazer. Obrigada, gente. Boa noite.